esse devocional, começando a semana, né? Meditando na palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. E João, aqui no capítulo 10, ele vai falar sobre o pastor das ovelhas. E é interessante tratar desse tema porque muitas vezes nós não compreendemos o que a palavra de Deus de fato quer dizer. Então nós vamos ler o texto, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que Jesus estava dizendo para essas pessoas. O que ele queria dizer sobre o pastor das ovelhas. Então ele começa assim: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz e chama as ovelhas pelo próprio nome e conduz para fora. Veja que interessante, Jesus está dizendo assim, olha, quem entra no curral pela porta, esse é o pastor. Quem entra por qualquer outro lugar é ladrão e salteador. E como é triste, né, quando nós vemos em alguns ambientes algumas pessoas intituladas como pastor não entram pela porta que é Jesus. Eles entram por um outro lugar, pelas portas do fundo, não tem contato com as ovelhas, não sabe o nome das ovelhas. Muitas vezes a ovelha também não sabe nada sobre ele, não sabe nem o nome dele, desse que é ladrão e salteador. Porque veja, aqui a palavra de Deus diz que quem entra no curral das ovelhas pela porta. Então quando alguém, um líder, ele de fato é pastor de ovelha, ele entra no curral das ovelhas. E ele entra por meio de Cristo. E ele chama as ovelhas pelo nome. Um pastor, um líder, ele tem que conhecer o seu rebanho. Ele tem que saber o nome das suas ovelhas. E aí o texto ainda diz assim: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Muitas vezes o que eu vejo acontecendo, e isso é importante para a gente meditar sobre, é que existem muitos ladrões e salteadores que não acessam as ovelhas de Cristo por meio de Cristo. Entram por qualquer outro meio. Eles abrem os templos, não prestam culto junto com as ovelhas. No momento da palavra, eles entram por uma porta secreta ali atrás do púlpito e não sabem nem o nome das ovelhas. Por quê? Porque eles querem crescer em quantidade. Mas aqui o texto deixa claro que o verdadeiro pastor, lógico que aqui no caso o próprio Jesus está falando dele mesmo. Mas vamos aplicar para a liderança de hoje, porque Jesus não está mais aqui, né? Ele nos comissionou a cuidarmos das ovelhas dele. E qual que é a prova bíblica disso? Quando ele chama Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? E Pedro diz: sim, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. E Jesus, nas 3 vezes que pergunta para Pedro, e Pedro responde que sim, que ama Jesus, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Seja um bom líder, um bom pastor. Chame as ovelhas pelo nome. Tenha relacionamento com elas. Só que o ladrão e o salteador não tem esse tipo de comportamento. Não sabe o nome das ovelhas. Mas provavelmente ele tem um fluxo de caixa, ele tem uma planilha onde consta as ofertas, os dízimos. Isso ele vai ter o controle de entrada e saída desse caixa. Mas o nome das ovelhas, será? E aí o texto continua: mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos.
Quando a gente olha para um líder, nós temos que saber se de fato ele tem cheiro de ovelha, se ele conduz o rebanho de Cristo e se ele acessa essas ovelhas por meio de Cristo. E Cristo é o verbo encarnado. Então ele tem que acessar as ovelhas, ele tem que conduzir as ovelhas de forma bíblica, pregando a palavra, ensinando, discipulando e livrando da mão do ladrão e do salteador. Por que eu digo que o bom líder, o bom pastor, ele acessa as ovelhas, ele conduz o rebanho pela porta que é Cristo, por meio da palavra, da pregação do evangelho, chamando cada ovelha pelo nome. Porque aqui no versículo 7 diz assim: então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Um bom líder acessa o curral das ovelhas entrando pela porta que é Cristo. Porque se Cristo está declarando que ele é a porta das ovelhas, é por meio dele que acessamos as vidas, que cuidamos do rebanho dele, que acessamos o curral. E o curral não é algo para as ovelhas ficarem lá presas, submissas, submetidas, subservientes. Porque aqui diz que depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. E muitos líderes estão chamando as ovelhas, ou pseudo-ovelhas, para dentro de um curral, para ficarem ali presas, servindo a instituição, subservientes àquela liturgia de culto, aquilo que se chama de igreja, mas não é. Porque aqui, Deus, através da palavra, pela ministração de Jesus Cristo, diz que quem não acessa o curral e não entra pela porta que é Cristo, para cuidar das ovelhas, é ladrão e salteador. Não é pastor, não é líder, não é discípulo. É o mercenário da fé. É um profissional da religião. E nós temos que ter cuidado, porque a palavra nos orienta que, de modo nenhum, as ovelhas de Cristo vão seguir a esse estranho. E como nós sabemos que é um estranho? Porque não chama pelo nome, não nos acessa pela palavra de Jesus, pelo evangelho da glória do Cristo ressurreto, não acessa ovelhas no curral pela porta. E quando ele acessa essas ovelhas, ele traz para fora e vai na frente delas, conduzindo para que a igreja de Cristo cresça, para que a igreja de Cristo prospere, para que a igreja de Cristo tenha vida em abundância. E aí ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então um líder que não acessa ovelhas pela porta que é Cristo, nem ele mesmo está salvo. Porque aqui o texto deixa claro que Cristo é a porta. E se alguém entra por Cristo, é que está salvo. E aí ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então assim, não é Satanás que vem matar, roubar e destruir. É o ladrão. Porque aqui no texto ele está falando desses falsos pastores, desses líderes mercenários, ladrão e salteador. E aí no versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, assim, a igreja de Cristo, ela só assume a sua identidade, ela só, de fato, prospera. As ovelhas, de fato, vão encontrar vida quando um bom líder, discípulo de Cristo, amante das Escrituras, acessa o curral das ovelhas por meio de Cristo, que é o verbo encarnado. Ou seja, para você conduzir o rebanho de Cristo, obrigatoriamente, você precisa, se é líder, você precisa acessar o curral das ovelhas, conhecendo cada ovelha pelo nome, tendo relacionamento com elas e pregando o evangelho da glória de Jesus Cristo. Porque qualquer coisa diferente disso indica que aquela pessoa que se diz líder, que se diz cristão, é salteador. É um religioso, é um profissional da fé, é um explorador de lã de ovelha do rebanho de Cristo. E aí no versículo 11 ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas,
vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. E haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a vida por minhas ovelhas. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ou seja, Jesus, ele deu a vida dele espontaneamente pelas ovelhas. E esse mercenário da fé, que não está nem aí para as ovelhas, que não sabe nem o nome delas, que só quer saber de arrecadar dinheiro para patrocinar o seu empreendimento, o seu CNPJ, a sua empresa da fé. É esse o evangelho dos fariseus. Porque aqui Jesus diz que o mercenário não é pastor. E nós temos que identificar se estamos em um lugar onde existe ali um mercenário explorando a nossa fé, dando qualquer tipo de pão bolorento, ou se realmente eles estão nos alimentando com o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Cristo, Cristo encarnado, o Verbo encarnado, aquele que espontaneamente dá vida pelas suas ovelhas e nos comissionou para entrarmos no curral por meio dele, pregando o evangelho, se relacionando com as ovelhas, conhecendo a cada um pelo nome, discipulando, orientando e não explorando. E quando nós vemos uma ovelha em perigo, nós não fugimos. Quando uma pessoa sai da igreja, a gente não diz, é rebelde, é desigrejado, é isso, é aquilo, não veio para a igreja por causa de Cristo. Pelo contrário, muitas pessoas que eu conheço estão saindo desse tipo de lugar, desse tipo de ambiente, desse tipo de cobertura espiritual, que agora virou moda, né, falar de cobertura espiritual. Muitas pessoas estão saindo desses ambientes para continuarem na sua fé. Por quê? Porque já perceberam que ali é um lugar de ladrão e salteador, que ali é um lugar de gente mercenária, que ali é um lugar de gente que se intitula líder, pastor de ovelhas. Só que, na verdade, quando o lobo vem, ele foge. Ele não assume responsabilidade com aquelas vidas. Ele não está nem aí. Ele não vai atrás da ovelha para saber o que aconteceu e para cuidar dela. Ele não tem nem acesso. Não sabe onde mora, não sabe o telefone, não tem o WhatsApp, não tem uma planilha com o nome de todos os membros. A única planilha é a planilha de entrada e saída de dinheiro. O quanto entra e o quanto vai para a conta deles. Esse é o mercenário, esse é aquele que não se importa com as ovelhas, porque ele não doa a vida dele para proteger as suas ovelhas. E quando vem o perigo e a ovelha se sente acuada, machucada, ferida, o que ele faz? Ele foge e deixa a ovelha nas garras do lobo, porque ele não se importa. Aqui diz no versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Se você é ovelha, se atente para isso. Comece a ler as escrituras e verificar se você está sendo liderado por um mercenário, por um ladrão ou por um pastor. Comece a observar, esse pastor presta culto com você no seu ambiente religioso, na sua comunidade? Ou ele só aparece na hora que ele vai entregar uma suposta pregação, onde ele infla o ego das pessoas, levam aquelas pessoas a uma comoção, a uma emoção, e as pessoas não têm a vida transformadas. Sabe por quê? Porque ele não se importa. Ele não está nem aí. Ele não sabe nem o nosso nome. E quando a gente ousa a manifestar a nossa confissão de fé, que é contrária dele, porque a gente quer falar de Cristo, e a gente quer impor o evangelho da forma como ele quer, como a palavra diz que tem que ser, ele simplesmente abandona as ovelhas. Ele não se importa.
Ele prefere até que saia da igreja. Ele não presta conta do que ele está fazendo com os dízimos. E tudo é para investimento no CNPJ. Enquanto muitos líderes prosperando, a igreja na miséria, passando necessidade, precisando de uma cesta básica. E aí porque distribui 100, 200 cesta básica, acha que está fazendo muito. Mas a igreja de Cristo, ela é vencedora. Na igreja de Cristo, nesse o único rebanho, porque aqui no versículo 16 diz assim: haverá um só rebanho e um só pastor. Na igreja de Cristo só tem ovelha, não tem bode. Só tem trigo, não tem joio. Jesus, na parábola, quando ele vai falar sobre o trigo e o joio, ele diz assim, olha, o reino de Deus é como um campo onde veio o seu Senhor e plantou trigo. O inimigo veio na calada da noite e plantou o joio. Ambos estão crescendo juntos. O campo é o mundo. O trigo são os filhos de Deus e o joio, os filhos do diabo. Então perceba que no mundo, sim, o trigo e o joio crescem junto. No planeta Terra. Nesse planeta, nesse sistema, o trigo e o joio crescem junto. Mas a igreja de Cristo, ela é pura. Ela é preciosa. Ela é glamurosa. Ela é santa. Imaculada. Sem mancha. No corpo de Cristo, não tem bode. Então, nós precisamos ficar mais atentos para não sermos enganados. Porque a palavra diz que o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento. Por quê? Porque nós não estamos seguindo a um pastor. Muitas vezes estamos ali nas mãos de um mercenário. E nós não paramos para meditar. Nós não paramos para meditar nas escrituras e identificar o bom pastor do mercenário. E isso é uma coisa tão óbvia que eu nem gostaria de estar conversando. Eu nem gostaria de estar meditando sobre isso. Mas quando eu me deparei com esse texto, ao chegar do meu trabalho e ler as escrituras, eu percebo que hoje em dia, essa liderança, não vou dizer todos, e eu peço perdão para quem, de repente, nem precisaria ouvir esse tipo de coisa, mas assim, com raríssimas exceções, são salteadores, ladrões, mercenários, não conhecem as ovelhas pelo nome, não estão nem aí, abandonam, não cuidam. Então, que nós possamos pertencer ao único rebanho, onde Cristo é o pastor. E identificar nessas lideranças que estão por aí, se de fato eles representam Cristo como sendo um bom pastor, que conduz o rebanho para a glória de Deus, para a vida eterna, ou se só estão querendo nos roubar a vida, nos matar, nos destruir, minando a nossa fé, nos dando um alimento que não transforma. Porque a única coisa que vai transformar a nossa vida é a palavra do Senhor Jesus. Esse é o alimento. Jesus, quando tentado no deserto, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia Sagrada é a palavra que sai da boca de Deus. Então, para identificarmos essas pessoas, primeiro, quantas vezes você conversou com o seu pastor? Quantas vezes ele te deu a paz do Senhor na porta da igreja? Quantas vezes no final do culto ele foi e abraçou toda a comunidade? E demonstrou afeto pelas ovelhas de Cristo. Porque o rebanho não é dele, o rebanho é de Cristo. Então aqui não é a minha igreja, os meus líderes, a minha equipe. Todo mundo aqui é servo, todo mundo aqui é discípulo. Todo mundo aqui é sacerdócio real. Mas as pessoas estão criando hierarquias. Para quê? Para sujeitarem as ovelhas de Cristo. E nós precisamos estar atentos. Nós não podemos mais nos submeter a esse tipo de coisa. Nós temos que ler as Escrituras e ficarmos fiéis no que a palavra de Deus nos diz. Ou pereceremos por falta de conhecimento, por falta de disposição de conhecer a Cristo, crescer na graça e no conhecimento e prosseguir
todos os dias, de graça em graça, de glória em glória, a conhecer mais e mais o nosso Deus. Porque é o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de nos dar a salvação naquele dia. Mas isso virá por meio de um relacionamento verdadeiro, íntegro, inteiro, de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de toda a mente, para que Cristo seja glorificado e para que as pessoas vejam através de nós a expressão exata do ser de Deus. Porque a nossa forma de viver reflete nas nossas escolhas e também revela o Deus que estamos servindo. Se o nosso testemunho é mau, a Deus é que não estamos servindo. Então, que nós possamos ler, estudar, praticar, confessar os nossos pecados e compartilhar do pão vivo que desceu do céu. Amém? Que Deus te abençoe.